Olá, nós vamos agora falar da insulinoterapia e medicamentos injetáveis não insulínicos para o tratamento do diabetes. Bom, quando que o indivíduo irá necessitar de insulina, né? Em quais casos? No diabetes mellitus do tipo 1, no diabetes mellitus tipo 2 e no diabetes gestacional. Nós vimos também que no diabetes do tipo LADA, se já houver um comprometimento significativo do pâncreas, esse indivíduo também ele pode necessitar do uso da insulina. Bom, a insulina ela é a segunda maior descoberta científica da medicina. Em 1921, Banting e Best, eles fazendo experimentos em cães, eles identificaram então, extraíram um extrato ao qual deram o nome de insulina. E em 11 de janeiro de 1922, Leonard Thompson, de 14 anos, em estado crítico, ele foi o primeiro paciente a receber, de modo injetável, 15 ml de extrato pancreático derivado de animais. Bom, aqui na figura você observa, os pesquisadores que fizeram a descoberta da insulina, e aqui na figura ao lado nós temos aqui o Leonard Thompson, em estado crítico, ok? E depois ele, após receber a insulina. Nessa época, antes de 1922, as pessoas com diabetes do tipo 1 morriam. Não existia tratamento. O tratamento, na verdade, era apenas uma dieta, era feito com uma alimentação muito restritiva. Você observa, que o Leonard Thompson está aqui num estado bastante crítico, num estado de desnutrição. E então o prognóstico para o diabetes tipo 1 nessa época era o óbito. Bom, conta a história, que a primeira vez que essa insulina foi utilizada, isso foi feito um teste num hospital cheio de crianças ali agonizando no leito, à beira da morte, muitas já em estado de coma diabético, e eles passaram aplicando então esse extrato pancreático nessas crianças. E quando eles terminaram, a última criança, a primeira já tinha saído do coma diabético e ela estava sentada no leito, conversando. Então, insulina é vida, gente. Insulina, como diz a doutora Mônica Lenzi, eu gosto muito dela, dos cursos dela. Insulina é vida. Insulina é extremamente importante. E a insulina, então, ela é a segunda maior descoberta da medicina, porque a primeira descoberta foi a penicilina, por Fleming. E por que o paciente ele tem tanto medo de usar insulina? Porque o paciente, muitas vezes, ele se nega a usar a insulina. Pode ser por medo das aplicações, por medo das injeções. Pode ser porque ele pensa, que a morte é iminente, ou seja,
Tem muitos pacientes que falam assim, eu não quero usar insulina porque eu conheço um outro paciente e quando ele começou a usar insulina, passou pouco tempo, ele morreu. Isso é uma coincidência, né? Não é porque ele estava usando insulina que ele morreu, tá? O pensamento de que a insulina é um castigo, infelizmente alguns médicos ainda usam essa estratégia para fazer o paciente aderir ao tratamento, e não somente médicos, né? Outros profissionais de saúde também. É uma estratégia errada. Muitas vezes eles falam assim para o paciente: olha, se você não fizer o tratamento correto, se você não fizer dieta, se você não fizer atividade física, se não tomar o medicamento corretamente, você vai ter que usar a insulina. Então, como se a insulina fosse um castigo, né? Como se a insulina fosse ser colocada porque o indivíduo falhou no seu tratamento. E nem sempre é assim, né? Muitas vezes houve sim uma falha de controle, mas muitas vezes não. Seria o curso natural da doença, o indivíduo ele vai precisar da insulina. E quando insulinizar um paciente? No diabetes tipo 1, desde o diagnóstico, né? Nós sabemos disso, porque o paciente com diabetes do tipo 1, ele não produz insulina, ele não tem insulina. Também quando as medidas não farmacológicas e medicamentos não são capazes de manter o diabetes do tipo 2 controlado. Então, muitas vezes, um paciente com diabetes do tipo 2, ele não consegue um bom controle somente com medicamento oral e com medidas não farmacológicas. E aí não há outra saída a não ser a utilização da insulina. Pode-se manter o medicamento oral e associar a insulina, ou, dependendo do caso, vai precisar fazer uma insulinização plena, tá? Ou seja, utilizar somente a insulina. Quais são os pensamentos ou mitos do paciente sobre a insulina? Eu falhei em tratar o diabetes, né? Meu diabetes piorou. Minha vida será menos flexível e menos prazerosa. Vou ter de viver com dor, né? A associação de que a aplicação da insulina, né, gera dor. A insulina é tóxica ou vicia. Tudo isso é mito, tá? Então, o farmacêutico, ele deve trabalhar nesse sentido, no sentido de desmistificar a insulina, no sentido de conscientizar o paciente, explicar a necessidade da insulina, né, em cada caso. Essa é a função do farmacêutico. Como a doutora Mônica Lenzi diz, né, insulina é vida. É o melhor tratamento que existe, porque tem um mínimo de efeitos adversos, tá? É um hormônio natural produzido pelo nosso pâncreas e é um medicamento que vai apresentar um melhor controle glicêmico. Então, tudo isso tem que ser falado ao paciente. Ele precisa entender, né, que a insulina é o melhor tratamento que existe, tá? E muitas vezes ele está ali se auto-enganando, né? Ele sabe que ele precisa da insulina, o médico também sabe que ele precisa da insulina, mas eles ficam tentando com a utilização de medicamentos orais. E a gente sabe que não vai controlar, que não vai dar resultado. Então, o paciente se auto-enganando, o médico também, né, fazendo o que o paciente quer, ou seja, adiando a entrada da insulina, adiando a inserção da insulina, tá?
Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Bom, no paciente com diabetes do tipo 2, eu costumo, quando há falha, né, no controle do diabetes, eu costumo solicitar um exame que chama peptídeo C. O peptídeo C, ele vai nos dar uma ideia se esse paciente produz ainda bastante insulina ou não. Um peptídeo C baixo significa que ele está produzindo pouca insulina, tá? Ou que ele produz quase nenhuma insulina, porque o peptídeo C ele tem essa relação. Então, eu peço o peptídeo C. Se ele deu muito baixo, significa o quê? Que esse paciente ele vai precisar de insulina, né? Não adianta utilizar só medicamento oral. Às vezes ele está usando um secretagogo, está usando ali uma glibenclamida, né? Uma gliclazida. Não adianta, porque esses medicamentos, eles forçam o pâncreas a liberar insulina. Mas se o pâncreas não produz insulina, não adianta ficar usando esse secretagogo, né? Porque não vai ter a ação esperada, tá? Bom, aqui nós temos nesse slide a fisiologia da insulina. Então, só para a gente lembrar, né? E aqui falando principalmente do tratamento do diabetes do tipo 1. Porque no tipo 1 ele não produz insulina. Então, a insulina que eu vou aplicar, ela tem que imitar totalmente a fisiologia da insulina, a fisiologia do meu organismo, ok? Bom, a insulina, né? Nós temos dois tipos de liberação de insulina: a insulina basal e a insulina em bolos. A insulina basal, todos nós temos uma pequena quantidade de insulina no sangue e é secretada constantemente, tá? Então é essa aqui, ó. Todos nós vamos ter, né, uma pequena secreção de insulina constante. Já a insulina bolos, né, depois que nós comemos, o nosso pâncreas, ele libera um pico de insulina no sangue, né, para processar a glicose dos alimentos. Então, se eu tenho, né, aqui o café da manhã, tomei o café da manhã, meu organismo libera insulina. Almocei, meu organismo libera insulina. Jantei, meu organismo vai liberar esses picos de insulina. Tá ok? Bom, então se no diabetes do tipo 1, né, ele não produz insulina, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai precisar receber pelo menos 2 insulinas diferentes. A insulina NPH, né, que é a insulina lenta. A insulina NPH, ela tem a função de tentar imitar a nossa insulina basal, tá? Então, a insulina NPH, ela vai ser administrada 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, tá? E a insulina regular ou a insulina ultra rápida, tá? Podem ser utilizadas para imitar, né, tentar imitar essa insulina que é secretada quando nós nos alimentamos. O ideal é a insulina ultra rápida, ok? Mas muitas vezes, né, o SUS não fornece a ultra rápida, pode-se usar a insulina regular também. Então o indivíduo vai, né, receber aqui no tratamento
do diabetes tipo 1. Ele vai receber pelo menos 2 insulinas diferentes, né? Uma insulina NPH 2 vezes ao dia, tá? Com a insulina ultra rápida ou a regular, né? Que é a rápida, sendo aplicadas às refeições. Lu, antes da NPH, né? Além da NPH, eu posso substituir a NPH pela glargina? Pode, né? A questão é que a glargina não tem no SUS e aí o indivíduo tem que comprar, né? Na maioria das vezes. Pelos medicamentos de alto custo, a glargina é fornecida para o diabetes do tipo 1, mas tem todo um processo, todo um protocolo, né, para se conseguir comprar a insulina glargina, que aí ela poderia ser utilizada uma única vez ao dia. Então, a vantagem, né, entre a NPH e a glargina seria essa, dela poder ser usada uma única vez ao dia. Bom, como a gente viu, né, a insulina ela foi descoberta em 1921, com experimentos em cães. Depois nós tivemos aí insulinas de origem animal, né, insulina bovina, insulina suína. E agora nós temos a insulina humana, né, que é obtida por semissíntese. Então, essa insulina humana, ela tem, né, ela tem uma ação praticamente idêntica à insulina que nós produzimos no nosso organismo. Bom, e agora a gente vai ver a classificação das insulinas com relação ao início de ação, tá? Nós temos insulinas ultra rápidas, lentas, ultra lentas, ok? Bom, ultra rápida, nós temos aqui como exemplo a Humalog, né? Ela é ultra rápida. A Asparte também é ultra rápida. O que acontece? Quando nós aplicamos, ela atinge um pico rapidamente, em torno aí de 25 minutos, já inicia a sua ação. O pico, ele vai ser atingido entre meia hora e 1h30, e a duração efetiva em torno de 3 a 4 horas, tá? Então, uma insulina ultra rápida. Ela inicia sua ação muito rapidamente, mas ela também tem uma duração curta de ação. Aqui, como eu falei, né, a Asparte, ela é ultra rápida. A Lispro também é ultra rápida, né? As rápidas, nós temos aqui a regular, a insulina regular. Aqui é fornecida pelo SUS. Ela tem um início de ação, tá? Em torno de meia a 1h, ok? O pico, ele vai ocorrer de 2 a 3 horas e a duração efetiva dela de 3 a 6 horas, tá? Então, ela demora um pouquinho mais para iniciar a sua ação quando comparada com a ultra rápida, né? E a duração de ação também é um pouco maior. A insulina lenta, nós temos aqui como exemplo a NPH, que também é fornecida pelo SUS, né? A NPH, ela tem o início de ação entre 2 e 4 horas, mas o seu pico mesmo é entre 6 e 12 horas após a aplicação, tá?
E a duração efetiva é em torno, né, no máximo aí 18 horas. Por isso a NPH, na maior parte das vezes, tem que ser aplicada 2 vezes ao dia. É claro que depende, né? Cada caso é um caso, mas na maioria das vezes ela vai precisar ser aplicada 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, tá? Nós temos a lenta, né? A NPH, a característica dela é uma insulina ligada a um fosfato e a um zinco. Para que ela entre no sangue, ela precisa perder esses ligantes. Então, ela só consegue ser absorvida quando isso acontece, né? Quando ela perde os seus ligantes. Por isso que ela é lenta, né? A absorção é lenta. Tem a lenta zínsica, né? É uma insulina que está ligada a 4 zincos e também para ela entrar no sangue ela precisa perder esses ligantes, tá? E a ultralenta, né? Nós temos aqui algumas insulinas que são ultralentas. A duração delas, né? Tem insulina ultralenta que chega a atingir 36 horas de duração. O início de ação ocorre entre 6 e 10 horas, né? Então é bem lento o início de ação. O pico entre 10 e 16 horas e a duração efetiva mais de 20 horas, né? Como eu falei, dependendo da insulina, às vezes até 36 horas de ação. A glargina ou Lantus, né? Temos também agora uma biosimilar que é a Basaglar, né? Tem sido muito prescrita. A glargina, a vantagem dela é que ela não tem esse pico, né? O pico da NPH. Porque aqui, ó, no período do pico, o paciente está sujeito a ter hipoglicemia. Então, a glargina, né, por ter aí uma ação lenta e constante, ela tem menos risco de hipoglicemia, tá? Além do que a ação dela é mais prolongada do que a ação da NPH. Aqui é o perfil, né, das insulinas que nós comentamos. A insulina rápida, né? Na verdade, aqui a ultra rápida, ok? A Lispro, Asparte é ultra rápida. A insulina regular, a NPH, a insulina, né? Determir, que é de longa duração, a glargina, que é de longa duração, tá? Então, aqui você vê, né, o perfil de todas elas. Bom, e por que associar insulinas? Né? Qual a função de associar insulinas? Como a gente viu, né, eu já falei da questão de que nós temos uma secreção basal de insulina, que é liberada o dia todo, e nós temos a insulina que é liberada em bolos, né? Ela é liberada em picos, quando eu me alimento. Então, ó, a glicose aumentou devido ao café da manhã, a insulina também vai aumentar. A glicose aumentou devido ao almoço, a insulina também vai aumentar. E a associação de insulinas é para tentar imitar o máximo possível aquilo que acontece no meu organismo. Porque, infelizmente, né, nenhuma preparação de insulina consegue imitar a liberação endógena. Então, eu não consigo, com uma única insulina, né, imitar o que acontece no meu organismo, tá bom?
Então, por isso que a associação ela é mais interessante, tá? Olha para você ver, aqui eu tenho uma insulina rápida e uma lenta, né? A regular e a NPH, por exemplo. Então, eu posso aplicar as duas ao mesmo tempo, tá? Só que a rápida, ela já inicia a sua ação, ok? E a lenta vai demorar. A gente sabe, né? O pico vai ser atingido em torno aqui de 6 horas, que é quando a rápida já vai estar diminuindo a sua ação. Então, aqui eu tenho, olha, né? Uma melhor cobertura, uma melhor ação. Eu tento imitar, né? Mimetizar aquilo que acontece no meu organismo, tá? Então, olha, eu apliquei aqui a rápida, né, no café da manhã, ela já começa a agir e depois a NPH, ela vai agindo aí ao longo do dia. Quais são os locais de aplicação da insulina? Nós podemos aplicar, né, na barriga, no bumbum, na perna, né, na coxa, no braço, tá? No braço, gente, é nessa gordurinha aqui, ó, né, que todo mundo tem, do tchauzinho, ok? Então, é nessa região aqui que a gente vai aplicar a insulina. Na coxa, é na parte externa da coxa, não é na parte interna, tá bom? E na barriga, gente, tanto na barriga, quanto na coxa, quanto no braço, tem que fazer rodízio. Quando você pergunta para o paciente se ele faz rodízio, ele diz que sim. Mas quando você pede para ele explicar como é o rodízio, você vai ver que realmente ele não faz rodízio, né? Ele aplica de manhã do lado de cá e à noite do outro lado. E assim por diante, mas sempre no mesmo local. Sempre no mesmo local. Então é importante explicar para ele os locais e é importante explicar também o rodízio. Esse seletor de locais aqui, olha, você pode confeccionar em EVA, tá? É melhor do que o sulfite, porque o EVA não rasga com facilidade. Você confecciona em EVA e dá para o paciente levar para casa. Então, esse aqui, ó, é o de braços e pernas e esse aqui é o da barriga. Cada buraquinho aqui, olha, tá vendo? É um local de aplicação. Então, isso sim é rodízio, né? De manhã eu aplico aqui, à noite eu aplico aqui, no outro dia de manhã eu aplico de cá, no outro dia à noite eu aplico de cá, tá? E assim por diante. Eu vou fazendo, né, um rodízio adequado para evitar a formação de nódulos, ok? Porque quando forma um nódulo, eu costumo dizer para o paciente que forma um calombo, né? Um caroço. Quando fica mais durinho ali no local, não adianta aplicar insulina ali, porque não vai ter absorção correta, né? Absorção adequada. Outra coisa muito importante é fazer a prega, né? Fazer a dobra. Então, marca o local que vai aplicar, né? Faz a prega para a aplicação. Muitos pacientes não fazem. Aqui nós temos os tipos de agulhas de insulina. Veja bem, a melhor seringa é aquela cuja agulha é fixa. Ah, Luciane, eu comprei uma seringa cuja agulha sai.
não é a melhor seringa, tá? Tá certo que ela é mais barata, mas não é a melhor. Mas tudo bem. Agora, se essa agulha ela sai, você não vai poder associar a insulina regular e a NPH na mesma seringa. Ou não vai poder associar a ultra rápida com a NPH na mesma seringa, tá? É só esse o problema. Então, o ideal é a seringa que a agulha é fixa, tá bom? Quanto menor a agulha, menor a chance de você pegar ali tecido muscular, pegar um vaso, né? Então, quanto menor a agulha, melhor para aplicação. No SUS, atualmente, aqui em Alfenas, a agulha ela tem 8 milímetros, tá? E existe ainda a de 6 milímetros, ok? Que é bem pequena, tá? Bom, ao aplicar, é necessário fazer um ângulo de 45 graus, tá bom? Porque eu diminuo a possibilidade de pegar o tecido muscular, ok? Então, aqui, ó, é obrigatório fazer o ângulo de 45, tem que fazer a prega, né? Porque essa agulha é muito grande. Aqui eu tenho que fazer a prega, eu tenho que fazer o ângulo de 45, tá? Agora aqui, se eu fizer, né, a aplicação em 90 graus, né, eu faço a prega e faço uma aplicação em 90 graus, não vai ter tanto problema, porque a agulha é muito pequenininha, tá bom? Bom, o Ministério da Saúde, ele fala de reutilização da seringa e agulha, tá? É um pouco absurdo que o Ministério da Saúde recomenda, né? Ele recomenda até 8 aplicações. Você reutilizar 8 vezes é absurdo, assim, não dá. Mas dá para reutilizar umas 2 ou 3 vezes. O importante é que não tenha ferida aberta nas mãos e também não tenha infecções de pele no local da aplicação. Também, né, o paciente tem que ter destreza manual, ausência de tremores e uma boa acuidade visual, né, sendo capaz de reencapar a agulha com segurança. E jamais limpar a agulha com álcool, porque quando você limpa a agulha com álcool, você retira o silicone e aí na aplicação vai doer bastante. Então, jamais limpar a agulha com álcool, tá bom? Bom, acho que nós vamos parar por aqui, tá? O vídeo já está ficando bastante longo e eu vou gravar em breve a continuação dessa aula, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como misturar a NPH com a regular na mesma seringa ou a NPH com a Humalog na mesma seringa, tá? Isso para facilitar a aplicação, né, pelo paciente. Caso, inclusive, a prescrição seja no mesmo horário, né? Se ele vai tomar NPH de manhã e regular de manhã, ele pode associar, então, na mesma seringa, tá ok? Então, a gente fica por aqui e nos vemos em breve.